Nasceu torcedor do Galo, é professor de história da nossa escola, marido da Renata, pai do Heitor e já chega com aquele bom humor que a gente adora. Leonardo Caldeira dispensa apresentações, mas hoje ele é o nosso destaque. No ar, o primeiro episódio do podcast Na Escuta do Sarau. Oi, pessoal! Hoje a gente está começando o nosso podcast Na Escuta do Sarau. Eu sou a Melissa e para começar o nosso podcast, nós trouxemos um tema que mexe muito com o coração da gente, que é o amor por um time de futebol. E para esse bate-papo cheio de emoção, nós convidamos um grande torcedor e entendedor desse assunto, o professor Leonardo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então, a gente pode iniciar com as perguntas? Claro, vamos lá. Professor, conta pra gente, de onde vem esse amor pelo Atlético Mineiro? Alguém da sua família te influenciou? Olha, Melissa, na verdade, ninguém da minha família me influenciou, não. Meu pai, ele é atleticano, porém não é aquele torcedor fanático que meu pai veio do interior. Segundo meu pai, ele ficou 25 anos na capital sem saber o que significava CAN, que é Clube Atlético Mineiro. A questão de eu ser fanático atlético é de nascimento mesmo, porque o atleticano nato, ele nasce, ele não vira. Sim. Então, continuando com as perguntas, tem algum jogo que ficou marcado pra sempre na sua memória? Daqueles que o senhor nunca vai esquecer mesmo? O jogo assim, que ficou marcado na minha memória foi o primeiro jogo que eu fui, né? Que eu acompanhei assim, ao vivo no Mineirão. Na época não existia arena, né? Mineirão ainda no cimentão, antes da reforma para a Copa. E foi em 1996, Atlético e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético foi perdendo aos 50 segundos de jogo com um gol de pênalti lá do Denilson, que já está até aposentado hoje. E o Atlético virou-se nos finais, nos momentos finais do jogo, o Atlético virou para 2-1. Então, assim, ali eu falei, nossa, o pé quente. Primeira vez que eu venho uma virada espetacular dessa, esse jogo marcou. Então, foi o primeiro, né, que eu acompanhei ao vivo lá do Atlético. Mas não tem como não se emocionar, né? Foi fantástico. Então, mais uma pergunta. O senhor tem alguma superstição de torcedor? Tipo, usar sempre a mesma camisa ou sentar no mesmo lugar no sofá na hora do jogo? Tenho, mas não é camisa e nem mesmo lugar. Eu tenho, apesar de... Engraçado, não sou pessoa religiosa, sim, mas no jogo do Atlético eu tenho que estar com um terço. Quando eu tô com esse terço, geralmente dá certo, o Atlético ganha. É mesmo? Então o senhor carrega a sua superstição com você? Sim, carrego. A gente vai dar um texto pra gente falar. Obrigado. Qual foi o momento mais emocionante que o senhor já viveu como torcedor? Não tem como não falar de 3 momentos, né? O primeiro, óbvio, em julho de 2013, com a conquista da Libertadores, que o Atlético, assim, sonhava, né, há décadas em ganhar a Libertadores, até que o nosso rival aqui em Minas tem 2, né? Então a gente queria ter essa Libertadores, ganhamos. No ano seguinte foi muito legal, porque a Copa do Brasil, a gente também era um título inédito, e a final foi contra o rival, né? E 2 vitórias em cima do Cruzeiro, ganhamos a nossa primeira Copa do Brasil. E o último, né, momento assim marcante de jogo foi em 2 de dezembro de 2021. Eu estava já com 40 anos de idade e não tinha visto o Atlético ganhar um Campeonato Brasileiro. E naquele dia o Atlético se sagrou campeão. Para o senhor, o que faz a torcida do Atlético ser tão especial para você? Assim? A paixão pelo time. A paixão, a torcida do Galo é uma torcida que, assim, time tá mal. Jogo em casa, ganhou. Pode saber que o próximo jogo em casa, o estádio tá lotado. Basta uma vitória para a torcida voltar a ter esperança, voltar a acreditar. É aquela coisa, agora vai. A torcida do Atlético é assim, né? Diferente de outras torcidas que só vão quando o time tá... Só enche o estádio quando o time tá bem. O time tá bom, a torcida roda catrão. O time tá mal, abandona mesmo. Do Atlético é fiel.
Tá lá todo jogo. Sim. Infelizmente tá mudando com o passar do tempo aí, de 2013 para cá, e com essa... O futebol sempre foi muito do povão. Sim. E infelizmente está elitizando o esporte, né? Com esse negócio das arenas, padrões FIFA e tal. Ficou muito caro as coisas do futebol, então, ingresso caro. Então, o torcedor tá se transformando em cliente e não torcedor, infelizmente. Mas o do Atlético ainda tem aquela velha guarda que é raiz mesmo, né? Não é Nutella, não. A gente sabe que o futebol mexe com a emoção das pessoas, mas às vezes mas tem muitas vezes que acaba em briga. Sim. Como o senhor vê a importância do respeito entre os torcedores de diferentes times? Tudo. Por que nós temos violência no futebol? E não só no futebol. O futebol, ele é um retrato da sociedade. Ele é um retrato, né, da sociedade, faz parte. Ou seja, se você não respeita a pessoa ter uma orientação sexual diferente da sua, se você não respeita a pessoa ter uma opinião política diferente da sua, se você não respeita a pessoa ter uma religião diferente da sua, obviamente acontece o quê? Você não respeita a pessoa vestir uma camisa de um clube diferente do seu. E não enxerga nele um adversário, enxerga nele um inimigo. Aí está o problema. Se a gente se enxergar apenas como adversário dentro das 4 linhas, ganhar e perder, empatar, faz parte. Apenas um ganho. Não dá. O futebol, ele é um esporte. Mexe com a paixão, ok, mas ele não passa disso, é um esporte. Tem tanta coisa mais importante na vida para a gente se preocupar. Respeito é tudo. Se as pessoas respeitassem amplamente tudo que eu falei anteriormente, a sociedade ia ser muito melhor. Não ia ter violência no estádio, você não tinha violência contra, né, a população aí, LGBTQIA+, você não tem feminicídio, né? O homem não aceita a mulher querer separar dele. Eu vou lá e vou matá-la, porque se não fica comigo, não fica com ninguém. Então, respeito é tudo. Sim, realmente. E o senhor já passou por alguma situação difícil por causa de rivalidade? Como você lidou com isso? Eu não passei situação difícil de rivalidade contra torcedores do Cruzeiro, no caso. Eu passei com a própria loucura do Atlético. É mesmo? Sim, uma semifinal da extinta Copa Sul Minas. O jogo terminou 1-1, foi para os pênaltis. Sim. E nas penalidades máximas, infelizmente, o Galo foi eliminado. O Cruzeiro foi mais competente, eliminou o Galo, foi para a final. Inclusive, até foi campeão naquele ano. E na hora de ir embora, esperando para pegar o ônibus, porque na época não tinha carro, a própria galocura veio roubando, batendo. Por quê? Porque o time foi eliminado. Então acabou que o senhor lidou com isso meio que fugindo do que estava acontecendo, né? Fugi, corri muito. E corri foi uma ladeira. Nossa, cheguei lá em cima, tava esbaforido. Tão cansado. Também, né? Deve ter ficado revoltado com a situação. Fiquei, porque eram próprios torcedores do time. Eu não era cruzeirense. E se fosse, estava errado. O que eu tenho a ver com a eliminação do Atlético? Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, não tem nada a ver com isso. Eu não estava lá jogando. E mesmo que estiver jogando, eu fiz meu papel, defendi o meu clube. Então, assim, é ridículo. É ridículo a pessoa fazer uma violência contra o adversário dele, ainda mais contra alguém da própria torcida. Sou horroroso. Aqui na escola, o senhor acredita que o futebol pode ser mais um motivo de união ou de conflito? Infelizmente, de conflito, pelo que nós estamos vivendo na sociedade de hoje, né? Como é que eu vou me expressar? Você vê que as famílias, elas estão, assim, sumindo dos estádios. Sumindo. Devido à violência. Tem muito pai, mãe de família que não vai levar o filho no estádio por conta da violência. Ou de uma suposta violência que possa acontecer. Então não quer arriscar, né? Então, devido a esses tempos de intolerância, a gente vive muita intolerância, não só
em termos de futebol, mas em todos os setores da sociedade, infelizmente, eu vejo mais como um motivo de conflito. Você não acredita que ele pode gerar união entre os alunos da escola, né? Poderia sim, desde que nós consigamos vencer a intolerância, né? A gente, que é a equipe pedagógica da escola, faz muito preza muito por isso, né? Mostrar para os alunos e alunas, óbvio, que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todos, não só a questão do esporte, em todos os setores da sociedade. Sim. E na sua opinião, como a educação pode diminuir a violência entre torcidas? O senhor acha que isso é possível? Claro, no entanto, você acabou de falar a resposta. Na pergunta está a resposta. Educação. Se a pessoa tem educação, a pessoa tem instrução, ela desde criança, agora não só na escola, porque infelizmente hoje a sociedade, né, as famílias estão passando para a escola uma responsabilidade maior que a dela, né, que é de educar. O educar é a família. Aqui na escola, nós educamos no âmbito acadêmico, os conteúdos, o que você vai levar para a sua vida. Né? Agora, ensinar a ter respeito pela diferença, né? Ensinar a ter respeito pelos mais velhos, respeitar o seu próximo, isso é para a família. Então, se a família tiver, né, essa simbiose com a escola, eu acredito sim, com certeza que é possível a gente eliminar, né? Não só a violência dentro de campo, dentro dos estádios, nos bairros, como a violência em geral, né? Contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual e por aí, né? O que o senhor acha do papel dos jogadores e técnicos na promoção do respeito dentro e fora do campo? Nossa, o papel deles é fundamental. Porque se o jogador, ele é um jogador indisciplinado, ele é um jogador que ele quebra regras, né? Um técnico que incentiva o jogador dele a ser violento, né? Principalmente num clássico, por exemplo. Né? Aqui em Minas, Atlético Cruzeiro, um técnico do Atlético, ou seja do Cruzeiro, incentivar, olha, aquele cara é o craque do time, então você já tem que quebrar ele, o time do jogo. Dali você está passando isso para onde? Para aquele cara. Porque os jogadores estão ali no momento de rivalidade, por ser um clássico, mas eles são colegas de profissão, são jogadores de futebol. Se o técnico ou então um jogador ele incentiva que ele não é meu companheiro de profissão, ele é meu inimigo, você está transpassando isso para a torcida. Torcedor. O atleticano vem enxergar o cruzeirense como inimigo, não como adversário. E vice-versa. Então o papel deles é de extrema importância. Até porque os jovens, eles. A minha geração fez sim, a de vocês vai ser, a do meu filho que está chegando vai ser assim também. Você se espelha aonde? Os mais velhos, vocês são exemplos. Né? Você tem ídolos. Um ídolo meu, ele tem esse comportamento. Isso é natural ter também. Sim. Então, nós vamos pular para o nosso próximo bloco, que é sobre escola, cultura e o sarau. E a gente quer sua opinião sobre isso. E nesse ano, temos o nosso sarau, é uma mistura de futebol e poesia. O que o senhor achou dessa ideia? Eu achei muito boa, né? Tem jogadas no futebol que são pura poesia, né? São pura poesia. Jogadas, tem esses meninos, esse rapaz aí da Espanha hoje, lá em Yamal, apenas 17 anos de idade, vê o que ele faz dentro de campo, parece que ele está assim, declamando um poema de tão bonito que as jogadas dele, né? E acredito que a ideia foi muito especial. Gostei bastante do tema. O senhor acha que o futebol e a poesia têm alguma coisa em comum? Os sentimentos que despertam podem ser semelhantes? Sim. A poesia ela desperta o quê?
principalmente? Paixão, né? Os principais, eu acredito, não é minha área, né? Mas acredito que os principais poemas, né, os mais famosos do mundo, são os poemas que falam sobre o amor, a paixão. E o futebol é exatamente isso, amor e paixão. Então, tem tudo a ver. Com certeza. Como a história ajuda a entender melhor o papel do esporte na sociedade? O esporte, ele existe na sociedade, né? Por exemplo, as Olimpíadas foram criadas na Grécia Antiga, milhares de anos antes de Cristo. Ele era um momento, o que é Olimpíadas? Né? As cidades, as polis gregas, elas guerreavam entre si, mas no momento dos jogos, parava essa guerra. Então, era o esporte era o quê? União. Então, né, historicamente, o esporte, a gente tem que trabalhar isso, né, com as pessoas, não só nas escolas, mas nas universidades e na sociedade. Mostrar que o esporte é união. E se tem união, tem que ter o quê? Respeito. Sim, com certeza. Para encerrar este bloco, que recado o senhor deixaria para quem torce com raiva ou acaba brigando por causa do futebol? O recado meu seria o seguinte: olha, muitas outras coisas na sua vida são mais importantes. A sua família é mais importante, né? O que você, se é para um jovem, né? O que você vai ser no futuro é muito mais importante do que um jogo de futebol. Pode torcer, torça, sorria, chore nos momentos de tristeza, mas não passe disso, né? Violência não está com nada. Sim. Para encerrar, muito obrigada por compartilhar suas histórias com a gente, né? Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar participando. Foi muito bacana, muito legal. Parabéns. Nós agradecemos muito. Foi incrível sua visão sobre o futebol, com emoção, respeito. Também foi assim, deu para aprender muito sobre. Realmente. Obrigado. Obrigado a vocês. Então, mas como ainda não acabou, agora é hora do nosso bate-bola. Rápido, no estilo Marília Gabriel. A gente fez perguntas para o senhor responder com a primeira coisa que vier para a cabeça. Bom, Uma palavra que define o Galo. Bora? paixão. Um jogador inesquecível. Hulk. Eu concordo. Um jogo que ficou na memória. A Libertadores, Atlético, a final Atlético e Olímpia. Torcer é? Bora? Não? Tudo. Um rival que merece respeito. Cruzeiro. Que bom. Futebol com respeito é? Fundamental. Se não fosse professor, você seria? O sonho de todo garoto, né? Jogador de futebol. Uma poesia ou música que te lembra futebol? A música do Skank, né? Bola na área, não altera o placar. Demais. Então, bom, futebol. agora acabou de verdade. Muito certo. Obrigado por ter você aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, viu? Agradeço a todos que ouviram e um recado, dá pra torcer com emoção, dá sim pra torcer com emoção e sempre com respeito. Até o próximo episódio da Escuta do Sarau.